Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra que Deus vai falar conosco hoje, nesse culto de Santa Ceia, está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-os pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Amém. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Esta é a palavra de Deus, que o Senhor Deus, Ele quer nos ensinar nessa noite, Aqui nessa palavra, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo, ele está falando, que aquela palavra não era dele, não era a palavra do apóstolo Paulo, mas era a palavra que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Deus. E nesta noite, a palavra que está sendo pregada não é a palavra do pregador, não é a palavra do presidente do ministério, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo pregada, é Deus falando conosco nessa noite, é Deus nos ensinando a palavra dele. Verso 24: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite que Jesus foi traído por Judas, Jesus, ele chamou os seus 12 apóstolos, e ali, naquela noite, Jesus, ele tomou o pão, e tendo apresentado aquele pão para Deus, e tendo dado graças a Deus, ele partiu aquele pão, e disse assim: Fazei isto em memória de mim. E o verso 25 diz assim: Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Né? Nas duas vezes que, né, quando Jesus, ele apresentou aquele pão, né, para Deus, e quando também ele pegou, né, aquele cálice e apresentou para Deus, ele disse assim, né, fazei isto em memória de mim. Então, quando a gente está ali participando da Santa Ceia, quando a gente está ali participando do corpo e do sangue de Cristo, a gente tem que lembrar de Jesus, a gente tem que estar ali lembrando de Jesus. A gente não pode ali participar da Santa Ceia pensando em outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Nós temos que estar com o nosso coração em Cristo, nós temos que estar com o nosso coração em Deus, nós temos que estar lembrando de tudo que Jesus fez por nós. Nós temos que lembrar que Jesus, ele veio aqui na terra, mandado pelo Pai dele, que é Deus. E Jesus, ele veio aqui na terra e ele nos ensinou os mandamentos de Deus, para a gente obedecer a esses mandamentos, para a gente ser salvo. Jesus, ele disse também que um dia ele vai voltar, que um dia ele vai retornar para buscar a igreja de Deus, e que ele só vai buscar aquele povo que estiver obedecendo a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Então, quando a gente está participando da Santa Ceia, a gente tem que estar lembrando de tudo que Jesus fez por nós, de tudo que Deus fez por nós, de tudo que Jesus está fazendo por nós, e de tudo que Deus está fazendo por nós, de todo o sacrifício que Jesus fez ali, naquela cruz, para que hoje possamos ser salvos, né? Lembrar de tudo que Jesus ensinou, lembrar das palavras de Jesus Cristo. A gente também está obedecendo as palavras de Jesus Cristo. Aqui no verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente tem que estar com o nosso coração em Deus, com o nosso coração em Cristo. Se a gente tem, né, alguma coisa contra alguém, a gente tem que pedir perdão para a pessoa. A gente tem que perdoar também. Se alguém fez algum mal contra nós, a gente tem que perdoar aquela pessoa, porque nós temos que participar da Santa Ceia com o nosso coração purificado em Cristo, porque é assim que Jesus Cristo quer. A palavra de Deus diz que quando ali Jesus, ele reuniu seus apóstolos para tomar a Santa Ceia, Jesus, ele chamou até Judas Iscariotes, aquele que ia trair ele, né? Jesus, ele não falou assim: Judas, você espera lá fora, enquanto eu vou tomar a Santa Ceia aqui com os 11 apóstolos. Não, Jesus, ele permitiu. E Judas Iscariotes, ele participou daquela ceia. Só que depois ele foi lá e recebeu dinheiro para entregar Jesus Cristo, né, ali para aquele povo que queria condenar a Jesus Cristo, prender Jesus Cristo, crucificar Jesus Cristo. Então Judas Iscariotes, ele participou ali da Santa Ceia com o coração impuro. Ele participou ali da Santa Ceia com um sentimento de traição, com sentimento de maldade, com maldade no coração. E a gente viu o que aconteceu com ele depois. Depois que Jesus foi preso, Judas, ele foi lá, devolveu o dinheiro para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não quiseram aquele dinheiro de volta. E falaram para Judas: Judas, o problema é seu. E Judas foi lá e se enforcou e tirou a própria vida.
Judas participou ali da Santa Ceia com um sentimento ruim no coração, com um sentimento de traição. E não é dessa forma que Deus quer. Deus não quer que a gente participe da Santa Ceia com um pensamento ruim no nosso coração, com um sentimento de ódio, de vingança, de traição. Mas Deus, Ele quer que a gente participe da Santa Ceia com sentimentos bons, pensando em Jesus Cristo, pensando nos mandamentos de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. É o que Deus quer. A Santa Ceia não é um ritual que todos os meses os crentes eles têm que fazer, passar por isso. Todos os crentes, todos os meses, os crentes têm que comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva. Não, não é isso. A Santa Ceia é participar do corpo e do sangue de Cristo. E o que é participar do corpo e do sangue de Cristo? É a renovação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. É a gente se renovar em Cristo. É a gente estar ali, confirmando a aliança que nós temos com Deus. Porque quando a gente batiza, a gente faz uma aliança com Deus, né? E a Santa Ceia é a confirmação dessa aliança, é confirmando que nós estamos mantendo essa aliança com Deus. Mas quando nós participamos da Santa Ceia da maneira errada, fazendo o mal, com maldade no coração, nós estamos mentindo para Deus. Nós estamos pecando contra Deus, né? Aqui no verso 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se lá na nossa casa a gente comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco de uva, até fazendo coisa errada, em pecado, não vai acontecer nada, porque ali é um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Mas a Santa Ceia não é um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. É o corpo e o sangue de Cristo. Então, não é a mesma coisa, né? Então aqui o Senhor fala, né, no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, né? Então Deus ele fala para nós neste culto de Santa Ceia, para a gente examinar a nossa vida, para a gente, né, lembrar. Vamos lembrar aqui nesse culto de Santa Ceia dos mandamentos de Deus. O que Deus mandou a gente fazer? Será que a gente está fazendo o que Deus mandou a gente fazer? Será que nós estamos obedecendo quando Deus nos dá uma ordem? Ou nós não estamos obedecendo? Né? A palavra de Deus diz que não existe ninguém perfeito. Não existe. Só Deus é perfeito. Mas Deus ele se agrada daquelas pessoas que se esforçam para obedecer aos seus mandamentos. Quando Deus ele manda uma pessoa fazer alguma coisa, a pessoa faz. Deus ele se agrada. Agora Deus ele não se agrada daquela pessoa que ele dá um mandamento para a pessoa e a pessoa rejeita aquele mandamento de Deus. A pessoa não obedece a Deus. Então Deus ele fala para a gente examinar a nós mesmos nessa Santa Ceia. Será que nós estamos preparados para participar dessa Santa Ceia? Deus ele fala para nós que se a gente estiver fazendo a vontade do diabo, então a gente não está preparado para participar da Santa Ceia. Se a gente estiver obedecendo aos mandamentos do diabo, às ordens do diabo, a gente não está preparado para participar da Santa Ceia. Mas se a gente está obedecendo aos mandamentos de Deus, se a gente está fazendo o que Deus manda a gente fazer, se a gente está rejeitando
as ordens do diabo. Então nós estamos preparados para participar da Santa Ceia. Porque Jesus, Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Se uma pessoa está matando, se uma pessoa está roubando, se uma pessoa está destruindo, então a pessoa não está fazendo a vontade do diabo. Então a pessoa não está preparada para participar da Santa Ceia. Mas se a pessoa está amando a Deus e amando o próximo, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, então a pessoa está preparada para participar da Santa Ceia. Verso 28, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus mandou Jesus Cristo a esse mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por Ele. A palavra de Deus, ela diz assim que Deus, Ele não deseja a morte do ímpio, mas Ele deseja que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Então Deus, Ele não quer condenar nós nessa noite. Mas quem participar da Santa Ceia, fazendo a vontade do diabo, essa pessoa está se condenando a ela mesma. Porque a pessoa conhece os mandamentos de Deus e não obedece. Então a pessoa está se condenando a ela mesma. Ela mesma está buscando a própria condenação. Não foi Jesus que condenou Judas Iscariotes, porque Jesus Cristo amava Judas Iscariotes. Mas o amor de Jesus, o amor de Deus, não salvou Judas Iscariotes, porque ele preferiu servir ao diabo, fazer o que o diabo estava mandando ele fazer, do que servir a Deus. Então Judas Iscariotes, ele próprio procurou a condenação dele. Não foi Deus que condenou ele, foi ele que procurou a própria condenação. Verso 30. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A gente vê que tem muita pessoa que está numa situação difícil, terrível, porque participou da Santa Ceia, fazendo a vontade do diabo. Nós vemos quantas pessoas que não conseguem prevalecer, porque tem participado da ceia da maneira errada, fazendo coisas erradas. E essa pessoa, ela está se condenando a ela mesma. Mas quando participamos da ceia, fazendo a vontade de Deus, Deus, Ele não nos condena. Verso 31. Nós não temos a condenação, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Verso 31 que diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 32: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele repreende a quem Ele ama. Assim igual o Pai, Ele repreende ao Filho, a quem ama, Deus, Ele também nos repreende. Quando um pai e uma mãe vê que ama o filho, vê que o filho está fazendo alguma coisa errada, que vai prejudicar ele, o pai e a mãe falam: meu filho, não faça isso. O pai e a mãe repreendem o filho. Assim é Deus para conosco. Quando às vezes nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou queremos fazer alguma coisa errada, Deus, Ele nos repreende. A palavra de Deus diz que Deus, Ele enviou o Espírito Santo aqui para essa terra, para convencer o homem do pecado. Então, aquela pessoa que tem o Espírito Santo na vida, que é cheio do Espírito Santo, quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo já convence aquela pessoa do pecado, já avisa que está errado. Então Deus, Ele nos repreende, porque Ele nos ama.
Quando Deus vê que a gente está indo pelo caminho errado, Ele nos repreende. Ele fala, não é esse caminho. Vá pelo caminho certo, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus. Agora o verso 34. Verso 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-vos pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenarás quando for ter convosco. Hoje nós vemos, infelizmente, vários ajuntamentos, várias igrejas, várias comunidades evangélicas, que as pessoas participam da Santa Ceia de qualquer jeito. Muitas vezes, o líder daquela igreja, daquela comunidade, ele não explica os mandamentos de Deus acerca da Santa Ceia, como que é o jeito certo, o jeito que Deus quer que as pessoas participem da Santa Ceia. Muitas vezes, o pregador nem prega sobre a Santa Ceia. Ele já distribui o pão e o suco de uva para qualquer um que aparece lá. E o que a palavra de Deus diz? Que essas pessoas, elas estão se reunindo ali para condenação. Ou até, se uma pessoa que não está preparado para participar da Santa Ceia, ele ouve a palavra de Deus sobre a Santa Ceia, o ensinamento sobre a Santa Ceia, mas não obedece, e participa da Santa Ceia fazendo coisas erradas, a pessoa está indo para ser condenada. A pessoa não está indo para tomar a Santa Ceia. A pessoa está indo para ser condenada, para condenar ela mesma. Então nós estamos aqui nessa noite para sermos condenados ou para sermos abençoados por Deus. Se nós estivermos aqui nessa noite fazendo a vontade do inimigo e participando da Santa Ceia, nós estaremos reunidos para condenação. Mas se nós estivermos aqui reunidos, obedecendo aos mandamentos de Deus, se esforçando para ser fiel a Deus, fazendo o que Deus manda a gente fazer, nós estamos aqui reunidos para sermos abençoados por Deus, para sermos salvos por Deus. É o que Deus nos ensina nessa noite. É o que Deus fala conosco. Em todos, Deus Ele quer que seja pregado o ensinamento da Santa Ceia, porque tem gente que não sabe o que é o significado da Santa Ceia. Tem gente que vai na igreja apenas para tomar o suco de uva e comer um pedaço de pão. Isso a pessoa pode fazer em casa. Isso a pessoa pode fazer numa lanchonete, num restaurante. Só que a igreja não é uma lanchonete. A igreja não é um restaurante. A igreja não é a casa de uma pessoa. A igreja é a casa de Deus. Então nós não estamos na igreja para comer um alimento material, mas para participar de um alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito, para participar do corpo e do sangue de Cristo. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que o Senhor Deus abençoe a todos que ouviram esta palavra. O Senhor Deus, Ele diz para a gente guardar a palavra dEle do nosso coração. Mas Deus, Ele não obriga ninguém a guardar as palavras dEle. Deus não obriga ninguém a obedecer as palavras dEle. Mas Deus, Ele nos ensina que se a gente ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, nós seremos salvos. Mas se a gente ouvir a palavra de Deus e não obedecer a palavra de Deus, nós seremos condenados. Então Deus, Ele não quer que a gente seja condenado, porque Deus mandou Jesus aqui nessa terra, não para condenar a gente, mas para salvar a gente. Mas para gente ser salvo, somente Deus nos amar não adianta.
nós temos que amar a Deus também. Amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Então esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Então vamos estar nessa noite cantando, né, um hino. Gravar só a mensagem, né, irmão? Não foi comprido, né? Um hino